No Dia do Trabalhador, centrais sindicais intensificam a pressão pelo fim da escala 6 por 1 e redução da jornada para 40 horas semanais. A proposta ganha força em atos realizados em todo o país e defende mais qualidade de vida e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E é para falar sobre esse e outros assuntos, aliás, sobre esse assunto, né, que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o professor da UFMT e coordenador lá de um grupo de trabalho política de formação sindical, Aldir Nestor de Souza. Boa tarde, professor, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde à equipe que está aqui no apoio. É uma satisfação estar aqui no Jornal do Meio-Dia. Professor, já existem estudos, né, apontando que diminuindo essa escala de trabalho de 6 por 1 para uma escala de 5 por 2 vai aumentar a produtividade do trabalhador. E o empresário vai ganhar com isso. Mas, olha, a resistência é muito grande, não é? A pauta do trabalho, né, essa é uma pauta histórica. É preciso um pouco, talvez, resgatar na história que, pelo menos desde o século XVIII, que a disputa pela jornada de trabalho faz parte do dia a dia dos trabalhadores. E essa disputa, toda vez que ela se acirra, aparecem esses argumentos de um lado e de outro. E portanto, isso é corriqueiro, né, nessa pauta. Desde o século XIX, por exemplo, que até originou esse dia de hoje, que é o dia 1º, ele é resultado de uma luta que tinha incorporado lá na pauta de reivindicações a diminuição da jornada de trabalho. O século XX ele foi acompanhado ele inteiro pela disputa pela jornada de trabalho. A gente teve duas alterações na Constituição, uma nos anos 30, na era Vargas, e outra em 88, de redução da jornada de trabalho, e todas elas acompanhadas da parte patronal dos argumentos de que isso traria prejuízos para as suas empresas e tal, e em nenhum desses casos isso se verificou. É importante sempre ter a história como professora, porque ela recupera o que aconteceu de fato em todos esses episódios e verifica que esses argumentos eles não se sustentam, a história mostrou que eles não se sustentam. E eu queria dar um exemplo disso, voltando de novo à história, como sempre essa professora implacável. Eu relembro os anos de 1960, precisamente o ano de 1962, quando veio à luz o 13º salário. Quem não lembra do 13º salário? Aí os empresários naquela época falaram, olha, vai quebrar o país, não é isso? Quebrou exatamente. Coisa nenhuma. Exatamente. Esse é um exemplo bom pelo seguinte, porque no ano de 1962 tinha uma manchete no jornal O Globo, que ela pode ser verificada hoje por qualquer pessoa na internet, é só colocar isso que eu estou falando na internet, que você recupera a manchete de 1962 dizendo o seguinte: essa é uma medida desastrosa para a economia, ela vai gerar demissão e a falência de diversas empresas. Qualquer criança hoje sabe que, como resultado do 13º, você tem o melhor momento da economia do país quando chega o final do ano, exatamente o momento em que os trabalhadores recebem o 13º salário. Daquela ameaça da falência da economia, resultou naquele momento primordial da economia brasileira, que é exatamente o momento de receber o 13º salário e aquecer a economia. É o momento em que aumentam as vendas e, inclusive, contratam-se trabalhadores. Então, a história é implacável por isso. Professor, tentando traduzir aí de uma forma mais popular, não é? É a questão do 13º. O empresário que dá o 13º com uma mão, ele recebe de volta com a outra. Exatamente. Exatamente. A economia é surpreendente por isso, né? Porque ela é uma coisa dinâmica e que o fato dos trabalhadores receberem o 13º salário, o que acontece no todo da economia é o aquecimento dela. Então, se você olha só que você vai pagar um 10º a mais, você não percebe que, por exemplo, você tem um retorno, porque os trabalhadores vão ao comércio, compram e depois eles aquecem a economia. Essa que é a questão fundamental. Agora, essa questão aí do lazer, né, do trabalhador, do bem-estar, da saúde física e mental, por que é que incomoda tanto a classe empresarial? Eu acho que primeiro é preciso... Se isso pode resultar em benefício para as próprias empresas. Veja, eu acho que preciso de novo, né, a gente recuperar o seguinte. Nesse momento que nós estamos vivendo, aliás, na primeira entrevista de hoje do jornal, quando você estava fazendo a cobertura
do ato de hoje de manhã, a Romaria dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, um dos entrevistados disse com muita propriedade que os trabalhadores não têm tempo para nada. Alguns com 2, 3 empregos, com jornadas exaustivas e não sobra tempo nem para ele, nem para a família, nem para estudar e nem nada. Agora, acrescente a isso os dados oficiais, conhecidos do Ministério da Saúde, do INSS, da Organização Mundial de Saúde, que eles têm dados já catalogados e já históricos do que está acontecendo como resultado de jornadas exaustivas de trabalho. Como, por exemplo, afastamentos por problemas mentais. Você tem, só em 2025, segundo o INSS, 550 mil trabalhadores no Brasil afastados por problemas mentais e comportamentais. Se você junta a isso o número de afastamentos por acidentes de trabalho, que é na ordem de 804 mil, segundo o Ministério do Trabalho, portanto, dados oficiais do próprio governo, você tem 804 mais 550, mais de 1.300.000 trabalhadores afastados por problemas do trabalho. E a Organização Mundial de Saúde tem claro que uma jornada exaustiva, ela provoca isso. Quando a gente pauta a diminuição da jornada de trabalho, a gente está, primeiro de tudo, recuperando a dignidade dos trabalhadores. É o fato de você ter no trabalho aquilo que é o fundamento de você ter as condições da sua reprodução. Mas isso não pode se converter num ambiente hostil que danifica, inclusive, a saúde dos trabalhadores. Quando a gente pauta a diminuição da jornada de trabalho, é conferindo a essa pessoa a dignidade de uma pessoa humana. É que ela possa conviver com os filhos, com a família, com os amigos, que ela possa descansar, fundamentalmente recuperar as energias para uma nova jornada de trabalho. É fundamentalmente que ela tenha tempo de estudar inclusive para melhorar a sua capacidade do trabalho. Tem um estudo feito pela Unicamp dizendo o seguinte, na experiência acontecida no Brasil recentemente, uma experiência com 19 empresas. É uma experiência da jornada 4x3. 73% das empresas desse estudo feito na Unicamp apontam 73% numa melhora da produtividade do trabalho, porque você tem trabalhadores em melhores condições de trabalhar. Quando você tem a recuperação física e a recuperação mental dos trabalhadores, você recupera a capacidade da concentração, a capacidade de melhor trabalhar e a capacidade de você desempenhar o trabalho com alguma satisfação, e isso é claro no mundo todo, onde tem a diminuição da jornada, a melhoria da produtividade do trabalho. Agora também é importante a gente dizer que produtividade do trabalho, ela é também resultado dos instrumentos que você usa para trabalhar. Se você compara países que têm uma alta tecnologia com países que não têm, não adianta contar os trabalhadores e o resultado do PIB, porque essas coisas dão diferentes. O resultado da produtividade do trabalho também é dependente dos investimentos que os capitalistas fazem no trabalho, para que você tenha a produtividade aumentada. Ou seja, você tem, de um lado, a melhoria das condições dos trabalhadores e os instrumentos para o trabalho, como daí é o resultante para a produtividade. Agora, professor, esse debate aí, ele teria obrigatoriamente que ocorrer com posições mais sensatas. Só que, infelizmente, tentam jogar o fim da escala 6x1 dentro desta polarização idiota entre esquerda e direita, entre quem é conservador e quem não é. Eu acho que a pauta, a centralidade da pauta, deve ser as condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa é a centralidade na nossa forma de ver. As condições em que os trabalhadores se encontram atentam contra a vida dos próprios trabalhadores, como resultado do ambiente de trabalho. Independente das posições políticas da hora, portanto, as condições que nós estamos são as que existem. Então, nós estamos nessa condição de polarização, ou qualquer outra leitura que se tenha no momento, mas, independente disso, o que eu acho que deve ser a centralidade, e a gente não deve abrir mão, é das condições em que se encontram os trabalhadores e as trabalhadoras. Essa pauta, apesar de ser uma pauta histórica, é importante ver como é que ela veio à tona recentemente. Ela veio de um trabalhador balconista de farmácia no Rio de Janeiro, que com 6 dias de trabalho e apenas um de folga, ele só conseguiu dormir naquele dia de folga. Ele não conseguiu fazer nada do que ele tinha para fazer. Chegou a hora de voltar e bateu aquele desespero dele dizer o seguinte: poxa, eu já tenho que voltar, eu não descansei, estou com um monte de coisa em casa atrasada. Esse é um rapaz chamado Rick Azevedo, ele é do Espírito Santo, de Tocantins, mas ele vive no Rio de Janeiro. E aí ele bateu esse desespero e despretensiosamente
Mas é importante entender isso despretensiosamente. Ele colocou um vídeo na internet que depois esse vídeo bombou, né, como se diz. Isso é uma expressão dos trabalhadores naquela mais rica materialidade, a materialidade do dia a dia, a forma como os trabalhadores estão fazendo para suportar jornadas exaustivas de trabalho. Olha, Lúcio, eu preciso acrescentar também que na jornada exaustiva de trabalho tem que colocar um acréscimo. É jornada exaustiva de trabalho sob um regime brutal de exigência de cumprimento de metas. Os trabalhadores, eles são afastados em torno de 500 mil por ano por problemas mentais, porque eles entram no ambiente de trabalho com um grau de cobrança que torna a vida deles insuportável e torna o ambiente de trabalho um ambiente hostil. Por essa razão é que, na minha forma de ver, na forma de ver também das organizações dos trabalhadores coletivos, que é isso que importa, o momento atual é o momento em que os trabalhadores estão pautando isso através das suas organizações, estão levando o debate, contando com o apoio maciço da população. Se você olha os dados, por exemplo, do Datafolha, eles apontam que mais de 65% da população é a favor da redução da jornada de trabalho. Então é uma pauta que é uma pauta social, com uma ampla validação social dada pelo impacto que ela representa, e a sociedade brasileira vai ter que dar um jeito de resolver esse problema. E é difícil, porque nós temos um Congresso que ele defende muito mais o andar de cima, não é? Como se costuma dizer. Pois é, Lúcio, mas eu jogo no time, veja bem, eu jogo no time que entende o seguinte: os trabalhadores, eles organizados, eles levam a pauta. Por exemplo, quando esse tema nasce de um trabalhador comum, de um balcão de farmácia, como milhares de outros trabalhadores, ele ganhou a potência, por conta da validação entre os próprios trabalhadores, ele ganhou a potência de parar no Congresso Nacional. Ele pautou o Executivo. O Executivo apresentou um projeto de lei de 5x2, de 40 horas semanais. O Executivo não estava planejando isso um ano atrás, mas foi a força social que levou isso. Então, eu jogo no time daqueles que acreditam, porque a história mostra que os trabalhadores pautam também a ordem do dia. Ou seja, é claro que o Congresso, como você está dizendo, eu concordo plenamente, eu acho que todo mundo concorda, mas o fato é que existe a força social dos trabalhadores que, uma vez organizados, eles levam a pauta. Só que a pauta do patrão é bem mais fácil de ser aprovada, não é? Eu queria relembrar aqui, sabe, Lúcio, assim, esse país, assim, eu acho que é importante dizer, assim, muito abertamente, né? Esse país ele é campeão de outras coisas, né? Esse país é campeão da concentração de renda. Esse país é campeão da concentração fundiária. Esse país é campeão em taxas de juros. O que eu quero dizer é que a pauta capital-trabalho, né, ela é uma pauta riquíssima, muito importante. Os trabalhadores estão pautando num país que tem plenas condições de fazer isso. Veja, esse é um país rico, para começo de conversa. O país está sempre entre as 10 maiores economias do mundo, ele está sempre nesse ranking. E as condições, portanto, para isso, elas são muitas. Então, a pauta dos trabalhadores, acreditamos que a redução da jornada de trabalho como a medida para recuperar a dignidade dos trabalhadores seja a coisa mais importante desse ano. Acreditamos fortemente que vamos ganhar. Professor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, né? Os trabalhadores agradecem por esse espaço aberto aqui no jornal. E aí é isso. Lembrando que mais tarde nós teremos um ato ali na Praça Ulisses Guimarães, em frente ao Shopping Pantanal. E eu queria aproveitar também o momento para divulgar que a partir da semana que vem, lá na Dufmat, a Dufmat é o Sindicato dos Professores da UFMT, nós vamos ter um seminário muito importante com gente com nomes nacionais, como o presidente do IBGE, o Márcio Postman, vai estar aí conosco, numa atividade que vai ser de terça a sexta discutindo. Será o fim do trabalho? A gente vai discutir inteligência artificial, vai discutir universidade e vai discutir o mundo do trabalho. Está todo mundo convidado, todas as noites, 7 da noite, lá no auditório da Dufmat. Muito obrigado. Maravilha.